Um bom sábado à igreja. Eu estava, como vocês sabem, né, ali sentado. Me perguntaram, né, o querido Ronaldo, se era eu que ia pregar. Daqui o meu irmão de longe ali pergunta, é você que vai pregar? Como se pregar fosse fácil, né? Irmãos, acaba sendo um desafio, de verdade. Se fosse fácil, todo mundo pregava, né? E ainda mais nós que estamos vivendo num momento especial, né, que é o momento do Natal, onde os corações das pessoas estão voltadas, né, para a confraternização, só que muitas vezes também neste mundo que nós vivemos, o foco é completamente perdido sobre o foco real do significado do Natal. Eu não estarei explorando o Natal como um todo, tá? Mas eu vou apresentar aqui, nesta manhã, a perspectiva de como era o mundo antes e durante a vinda de Cristo como o nosso Redentor, como o nosso Salvador. Eu quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Mateus. Estaremos lendo o verso 1, o capítulo 1 e o verso 23. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Querido Deus, nosso amado Pai, aqui estamos, ó Deus, com a Tua palavra aberta. Fala aos nossos corações, ó Deus, venha nos ensinar, para que possamos, ó Deus, te obedecer conforme a tua santa e perfeita vontade. Por Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. O verso 23 diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. A essência do nome de Jesus é mostrar que Jesus não era um simples homem. Jesus era Deus conosco. Era o próprio Deus na terra. Irmãos, desde quando o ser humano caiu em pecado, Deus falou para Adão: Adão, não está tudo perdido. Ainda há uma esperança. E quando Deus fala ali em Gênesis 3,15, Adão teve a certeza de que o seu pecado seria pago por aquele que havia de vir. Adão tinha tanta certeza de que a promessa viria de sua raiz, que ele achava que o seu primeiro filho era o Redentor do mundo. Irmãos, desde Adão até o último profeta do Antigo Testamento, todos eles criam numa promessa: o Messias virá, o Redentor virá para fazer justiça neste mundo. Só que eles pregavam, mas o Messias não veio. Eles ensinavam, pregavam sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a promessa da salvação no Messias, mas eles morreram sem ver o Messias. Abraão, Moisés, Josué, Isaac, Isaías, Jeremias e todos os profetas pregavam e eram usados por Deus para pregar a promessa da salvação, da redenção. Eles morreram crendo nessa promessa, mas o Messias não veio. O que aprendemos disso? Que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Deus tem o seu momento para agir. Satanás, ele mostrava para o mundo que era impossível obedecer à lei de Deus. Após a queda, o inimigo de nossas almas usava um argumento diante de todos os mundos não caídos, diante de todos os anjos e diante de todo o planeta. É impossível ao ser humano obedecer a Deus como Deus quer. Deus é o autor do pecado. E essa proposta do inimigo era cada vez mais solidificada. Será que para o homem é impossível obedecer à lei de Deus?
e o homem caía em pecado, e Satanás colocava: está vendo como é difícil e impossível a você obedecer a tudo que Deus pede? Até que veio Jesus para viver como homem, para provar que se o ser humano andar em obediência estrita com o Criador, ele pode sim vencer. E é sim possível, pela vida de Jesus, nós acreditarmos que podemos viver uma vida de obediência plena como Deus pede. A vida de Jesus foi para mostrar para o inimigo que é possível obedecer a Deus como Deus pede. Não colocar dificuldades, porque nós temos aquela mania humana, né, de colocar condições, dificuldades, né, para as coisas que Deus pede. Mas para as coisas carnais não apresentamos dificuldades, somos levados facilmente. A terra estava obscurecida pelo pecado. Irmãos, somente um poderia vir a este mundo para fazer este mundo escuro brilhar. Somente um, e era Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo sempre foi Deus, e ele não podia vir a este mundo com sua glória divina. Porque imagine, irmão, se Jesus Cristo, sendo Deus, vem ao mundo e ele se apresenta à humanidade com toda a sua glória divinal, nenhum ser humano iria sobreviver. Deus, quando ele se comunicava com os homens, ele não aparecia como ele era, ele usava meios, como por exemplo, vocês conhecem ali quando Deus se comunicou com Moisés por meio de uma sarça, ou seja, aquele arbusto foi o meio que Deus usou para se comunicar com um pecador, porque Deus não podia aparecer como ele era. Quando Deus guiava o povo no deserto, de dia ele usava uma nuvem para guiar o povo, de noite uma coluna de fogo. Deus usava meios para se comunicar, até que Deus falou que e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, porque Deus tinha que ter os seus meios para se comunicar com o ser humano, e o santuário foi um desses meios. Jesus Cristo, de igual modo, não podia aparecer como ele sempre foi, Deus. Ele tinha que esconder a sua natureza divina na humanidade. Jesus tinha que aparecer como um homem humilde, pobre, sofredor. Toda aquela glória divina, ele escondeu em sua humanidade. Como diz em Filipenses 3:21, Jesus viria semelhante aos homens. E uma coisa interessante, que aqueles judeus estavam vivendo uma religião na esperança da vinda do Messias. A esperança da religião era: o Redentor virá, o Messias virá. Então eles oravam dia a dia para que a promessa de Deus se cumprisse. Jesus veio e o que aconteceu? Como diz em João 1:11, e Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Ou seja, olha que contradição, eles viviam uma religião orando e clamando pela vinda do Messias, o Messias veio e eles não deram nenhuma importância. Por que isso? Porque eles viviam uma religião egoísta. Uma religião, irmãos, onde somente eles criam que tinham o privilégio de tudo que vinha de Deus. Eles escondiam as verdades, eles proibiam pregar o evangelho aos gentios, porque eles tinham ciúmes, eles não podiam imaginar que Deus também poderia salvar pessoas pecadoras como os pagãos e os gentios. Para eles, a religião era exclusiva, era somente para eles. Era obra de Satanás colocar no mundo uma religião sem sentido. O mundo daquele tempo era um mundo confuso, um mundo bagunçado. Satanás, ele colocou um abismo gigantesco entre a terra e o céu. A religião das pessoas era uma religião humana. Os judeus criam e queriam a vinda do Messias, mas como governador, como um poderoso político, como aquele que daria todo o poder a Israel na questão política e religiosa. Eles achavam, irmãos, que o Messias era isso.
Ou seja, eles não tinham uma mentalidade de salvação ampla, plena e mundial. Eles queriam que o Messias viesse para destruir o poder romano e para ser o governador de Israel. Essa era a visão limitada do Messias. É tão verdade que em Marcos 10, 2 discípulos chegam a Jesus, eles estavam contaminados por essa teoria, né, do Messias, que é uma teoria política. Tiago e João chegam a Jesus e falam: bom mestre, queremos te fazer um pedido, mas queremos que o Senhor atenda o nosso pedido. E Jesus, de uma maneira muito simpática, fala: o que vocês querem que eu faça para vocês? E eles falam: olha, Senhor, quando tu vieres no teu reino, ou seja, na cabeça deles, quando o Senhor for um governador aqui na terra, faça com que eu me assente à direita e João à tua esquerda. Eles queriam ser dos 12 os principais, porque na cabeça deles, o trabalho do Messias era esse: redimir Israel do poder de Roma. Mas Jesus explica para eles quão limitada era a visão deles com relação ao todo sacrifício e vida que ele ainda estaria por viver, ainda ser morto numa cruz. Este mundo estava religiosamente confuso e o ser humano era um verdadeiro agente de Satanás. Isso provou que, longe de Deus, a humanidade não pode se erguer. Longe de Deus há um abismo. Longe de Deus há tristeza. Longe de Deus há sofrimento. Longe de Deus há confusão. Longe de Deus não há aquela visão espiritual que Deus deseja que tenhamos. Foi por isso que Jesus veio, para ser o elo, para ser a ligação entre a terra e o céu. Foi por isso que Jesus veio, para mostrar ao mundo quão terrível é estar longe de Deus. Irmãos, vocês conhecem a história dos evangelhos. Quantas e quantas vezes os fariseus enfrentavam Jesus, usavam a palavra de Deus para negar todos os milagres e ensinamentos de Cristo. Imagina qual era a dificuldade de Jesus ao pregar. Imagina os discípulos, a dificuldade que eles tiveram também em pregar o evangelho, porque o mundo estava sujo, religiosamente confuso. E uma expectativa era a seguinte: se o mundo é como é, e o Redentor ainda não veio, Deus só pode fazer uma coisa: destruir a raça humana. Irmãos, se Deus fizesse isso, ainda assim Ele estaria sendo justo, porque somos pecadores e devemos pagar o preço. Os mundos não caídos, talvez até os anjos, tinham essa expectativa: é bem provável que Deus vai destruir este mundo. Mas Deus, ao invés de destruir o mundo, Ele envia o melhor que Ele tinha. Ele manda para o mundo o seu melhor dom. Ele manda para este mundo o seu Filho amado, Jesus Cristo, para pagar o preço que a nós cabia. Chegou a plenitude dos tempos. Era o momento de Jesus nascer. Era o momento de Deus se rebaixar à humanidade. Era o momento do Criador nascer como uma humilde criança. Os anjos estavam neste mundo e eles viram quão desinteressados estavam as pessoas. Os homens não estavam preparados para a vinda do Messias. Os anjos viram como os homens faziam indiferença. Imagina quão assustador foi para os anjos ver que o momento do nascimento do Messias havia chegado e o mundo estava completamente indiferente. A religião funcionava normalmente. Vocês sabem que no santuário o sacerdote ministrava, e todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, os pecadores tinham que ir até o santuário
para apresentarem suas ofertas, para, naquele símbolo de transferência do pecado da pessoa para o animal inocente, era um símbolo e uma realidade do que viria depois. Porque quando eles ofereciam um animal inocente, tudo aquilo prefigurava o Messias. Mesmo eles vivendo a religião era vazia, era sem sentido. Para eles é como se fosse um ato sem sentido. Os sacerdotes não passavam de atores, porque não tinha mais aquela essência do significado da religião. Por isso que o mundo estava completamente indiferente. Um dos governadores do tempo do nascimento de Cristo era César Augusto, como vocês podem ver depois em Mateus e Lucas. E ali houve um momento onde o povo de Israel tinha que passar pelo recenseamento, né? Aqui no Brasil é o IBGE, aquele controle populacional, religioso, étnico e por aí vai, né? Então, José e Maria, como eram habitantes de Israel, eles tinham que passar pelo recenseamento. Então, eles estavam se dirigindo até Belém, para cumprir uma lei do Estado. E neste caminho, Maria estava para dar à luz. Eles batem numa porta, que era uma hospedaria, e muito provável, o dono da hospedaria não permitiu com que Maria ganhasse o seu bebê ali, porque estava ocupado. Até que eles conseguem um lugar muito mais humilde. Eles conseguem uma manjedoura. No meio de animais, nasce o Redentor do mundo. Imagine, irmãos, para os anjos de Deus, os anjos verem o seu Criador nascer entre animais no estábulo, nascer de forma mais humilde possível. Imagine como foi para os anjos verem aquilo e associar toda a grandeza de Jesus se diminuindo à humanidade. Mas os anjos sabiam que Jesus tinha que vir como homem, para ser Deus conosco. Naquele momento em que Jesus nasceu, havia regozijo no céu. Os anjos estavam exultando nas colinas de Belém. Quando os pastores estavam ali vendo aquelas estrelas, ali é uma multidão de anjos presenciando, glorificando e comemorando o nascimento de Jesus. Todo o céu estava em regozijo, e aqui na terra, somente uns humildes pastores estavam preparados para receber o Messias. Naquela noite, os pastores estavam conversando, estavam cuidando do seu rebanho, e eles estavam conversando entre si sobre a vinda do Messias. Porque eles conheciam as Escrituras, eles estudavam as Escrituras. Diferente dos outros religiosos, dos outros habitantes de Israel, que não deram importância para o momento do nascimento de Jesus. Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 8 ao 15. Ali diz acerca dos pastores: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na grande cidade, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente
apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ou seja, eles tiveram o privilégio de serem avisados por anjos sobre o nascimento do Messias. Hoje nasceu o Messias em Belém. Imagina o privilégio de receber essa notícia em primeira mão. Deus poderia procurar outros, mas por que não fez isso? Porque somente esses eram fiéis ao testemunho, eram estudantes das Escrituras e aguardavam a vinda do Messias. Um outro grupo são os 3 magos, que não eram judeus. Olha o detalhe: eles viviam no Oriente, eram pessoas submersas em filosofias e ideologias pagãs, mas como a Bíblia também havia sido traduzido para o grego, eles tiveram acesso às Escrituras, e esses 3 homens estudavam as Escrituras porque eles criam na promessa do Messias. E eles viram pela Bíblia, pelas Escrituras, que o Messias seria o Redentor e haveria de vir em Israel. Eles sabiam pelas profecias que o menino nasceria em Belém. E o que aconteceu? Esses magos, depois vocês podem ver ali em Mateus 2, eles perguntaram, porque eles não eram judeus, eles perguntaram para as pessoas: onde vai nascer o menino? Porque, irmãos, eles conheciam as profecias e sabiam que era o tempo da vinda do Messias naquele momento. Mas eles chegam em Israel e perguntam: onde vai nascer o menino, o Redentor? Ninguém deu atenção, ninguém se importava. Até que Herodes ficou sabendo e, por medo de perder o trono, como vocês sabem da história, chamou os magos e falou: olha, eu fiquei sabendo que o menino nasceu, me avise, eu quero ir lá também adorá-lo. Mas era mentira, porque o plano de Herodes era matar Jesus. E os magos gastaram alguns dias, chegaram a Belém, e eles não foram até Jesus de mãos vazias, eles levaram os melhores presentes que eles poderiam dar a Cristo. O que nós estamos oferecendo a Jesus? Os magos deram o seu melhor. E nós? Será que, assim como o povo de Israel, nós também estamos fazendo indiferença em relação a tudo que está acontecendo sobre o mundo presente? Esta época, irmãos, do ano, é a época do Natal. Penso eu que a maioria sabe que Jesus não nasceu no dia 25, Por alguns contextos lá, que não vou entrar aqui em detalhes, mas a data do Natal em si foi instituída pelo Papa João I, se eu não me engano, e tem toda essa questão do Papai Noel, tudo, a árvore de Natal. A questão é, muitos cristãos podem ficar falando: é errado, árvore, Papai Noel, comemorar Natal. Irmãos, Paulo, quando pregava nessas cidades romanas, ele não apontava os erros. O que Paulo fazia? Ele usava a circunstância para pregar o Evangelho. O Natal é um momento onde as pessoas estão com o coração mais suscetíveis, mais abertos à fraternidade. Se bem que no mundo, o que nós observamos hoje não, acho que sempre, essa época do Natal é a época do consumismo. Ontem mesmo eu fui ali dei uma passadinha no Açaí, que eu precisava comprar uma coisa, e aproveitei que eu estava lá, e fui na Mateu Bay, Andei ali mais ou menos até, acho que ali até Maria Cursi, mais ou menos, irmãos. Não era por conta das obras que está tendo, mas estava assim. Tinha lojas que, era muita gente, eu não tenho muita paciência. Irmãos, as pessoas nessas épocas, elas vão para o consumismo, Querem ficar mais bonitas, se arrumar, coisas do tipo. Tá, mas qual é a essência, o prazer dessa data?
tem que ser comemorar a data do aniversariante, que é Jesus Cristo. Nós, como cristãos, devemos aproveitar este momento para evangelizar, dar às pessoas bons livros. Os pais, não incentivar ser aquela pessoa que dê presentes caros aos seus filhos no Natal, porque assim tira o foco da data. É mostrar para a criança, por exemplo, que o aniversariante é Jesus, que a data comemora a vinda do Messias ao mundo para cumprir o plano da redenção, e que é um momento para, como cristãos, evangelizar, dando bons livros, por exemplo, às pessoas. No Natal, o aniversariante é esquecido e o ser humano cresce. Deus é diminuído e o homem é o centro de tudo. Naquele tempo, havia indiferença quanto à vinda do Messias. Mas nós sabemos que Jesus virá pela segunda vez. Durante sua primeira vinda, o mundo era um mundo frio, um mundo confuso, um mundo indiferente quanto à chegada do Messias. A religião era uma religião sem sentido. Vivia-se o egoísmo, onde eles não pregavam o evangelho. A percepção espiritual das pessoas era anuviada, eram apagada. As glórias terrestres eram o centro. Mas, irmãos, não importa a circunstância humana, não importava a circunstância daquele momento, se as pessoas eram frias, se as pessoas não aceitavam as verdades bíblicas, se as pessoas não estavam preparadas para a chegada do Messias. Estando ou não estando preparadas, Jesus viria pela primeira vez. A profecia tinha que se cumprir. Jesus virá por uma segunda vez. Será que nós, hoje, estamos sendo indiferentes, egoístas, vivemos um cristianismo sem sentido? Será que hoje não estamos tendo uma percepção espiritual a ponto de recusar algumas verdades da palavra de Deus? Será que nós estamos vivendo aquele cristianismo humano, onde o que importa é eu e eu? Será que eu continuo sendo indiferente? Porque, estando ou não estando preparado, Jesus virá pela segunda vez. Irmãos, a verdade de Deus só foi revelada a pastores e magos, que eram os únicos que estavam preparados para receber o Messias, porque eram os únicos que estudavam as profecias. Que lição nós tiramos disso? Como está a nossa vida hoje, quanto a aguardar a segunda vinda de Jesus? Irmãos, será que nós estamos fugindo do pecado? Daquele ato, daquele pecado que sabemos que sempre tem nos afastado do Senhor? Será que estamos deixando para depois a conversão, a santificação, a comunhão? Será que estamos confortáveis vivendo um cristianismo morno? Não caiamos nessa proposta do inimigo, para que possamos nos preparar amanhã, para que possamos nos preparar depois, para que assim Jesus possa vir. Ou seja, eu tenho que estar preparado hoje, agora. Eu tenho que ter a gratidão, assim como os magos e os pastores tiveram pela primeira vinda de Jesus, ter a gratidão e estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Assim como as verdades só foram reveladas a esses homens, por serem pessoas fiéis, Deus, Ele só nos revelará suas verdades se nós o buscarmos. Deus, Ele sacia. Deus, Ele é água sobre aquele que está com sede. Magos e pastores eram exemplos de pessoas que tinham sede da verdade. Será que eu vivo sedento, clamando para que Deus derrame sobre minha vida rios de água? Deus só vai revelar a sua vontade, só vai nos levar à santificação se eu ter sede, fome, vontade de conhecer as verdades de Deus e desejar
estar preparado e preparar outros para receber Jesus quando Ele vier pela segunda vez. Que esta seja a nossa maior esperança. Jesus veio pela primeira vez, nasceu, mas Ele virá por uma segunda vez para completar o plano da redenção. Que nós, como adventistas do sétimo dia, possamos ser condutos de luz para anunciar ao mundo que Jesus está voltando. Crendo nesta esperança, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé e juntos vamos cantar o hino de número 440. Breve Jesus voltará. De Deus a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Terras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém, glória a Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o plano da redenção, Jesus virá pela segunda vez, ó Deus, muito obrigado porque Ele veio pela primeira vez, muito obrigado porque Ele viveu neste mundo, ensinou, morreu na cruz do Calvário para pagar o preço que cabia a nós. Aqui estamos, ó Deus, clamando ao Senhor por perdão, clamando ao Senhor por uma vida nova, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a nos prepararmos dia a dia para a segunda vinda de Jesus. Que possamos, ó Deus, não somente estar preparados, mas preparar outros também para receber esta herança. Essa, ó Deus, é a nossa maior esperança. É naquilo que acreditamos e clamamos a Ti, ó Deus, para que possamos um dia viver eternamente com o Senhor. Nos conceda, ó Deus, um sábado de paz, um sábado de esperança, um sábado de vitórias. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém.